Olá, estudantes da EJA! Eu sou a professora Joanete Xavier, a sua professora. Nós estamos aqui, olha só, na terceira etapa do ensino médio, primeiro semestre, módulo 1, unidade 1. E essa é a nossa terceira aula. Então, na nossa primeira aula e na nossa segunda aula, nós falamos sobre elementos da comunicação e as funções da linguagem. O que revelam as funções da linguagem? Para que eu devo estudar, Joanete, as funções da linguagem? Isso vai servir para quê? É porque todo mundo que escreve, todo mundo que fala, que elabora uma mensagem, que deseja transmitir uma mensagem, ele tem uma intenção. E é importante que você, leitor, reconheça as intenções de quem escreve. Por quê, Joanete? Porque vai facilitar para você compreender melhor a mensagem do texto quando você reconhece as intenções de quem escreve. Ué, então significa dizer que ao dominar as funções da linguagem, eu vou ser capaz de reconhecer essas intencionalidades de quem escreve? Exatamente isso. E como isso é importante? Só para você ter uma ideia, se o seu desejo for Enem, entrar na universidade, todo ano aparece lá na prova do Enem 3 questões sobre esse objeto de conhecimento, sobre esse assunto. Então, hoje, na nossa primeira aula, eu falei sobre elementos da comunicação e funções da linguagem na aula 2. Na aula 3, nós vamos resolver alguns exercícios, nós vamos reforçar. Eu vou explicar, eu vou detalhar ainda mais as funções da linguagem, para na próxima aula, que é na nossa quarta aula, resolver alguns exercícios, porque aí esse objeto de conhecimento fica pronto e nós passaremos para outro, certinho? Estudantes, comigo na tela, vamos lá? Olha só, nós temos aqui, então, os elementos da comunicação. E a nossa primeira tela, ela diz respeito ao quê? A cada função, eu vou, então, pensar no seguinte. Olha só, eu tenho 6 elementos que fazem parte de todo e qualquer processo comunicativo, que são eles: emissor, receptor, referente, código, canal e mensagem. Cada função da linguagem, ela está centrada em um desses elementos, que quem está centrada no emissor, o texto circula em torno do emissor. Essa função é emotiva ou expressiva. Então, cada função da linguagem, ela estará centrada, está focada num elemento da comunicação, num elemento específico da comunicação. Veja comigo aí na tela. E aí, se estiver focada no receptor, ou seja, se o texto for dirigido para você que está aí sentado, eu estou me dirigindo a vocês. Nesse momento, eu faço uma função conativa ou apelativa da língua. Se está centrada no tema, no assunto, no que trata, em torno do tema que o texto se organiza, é função referencial ou informativa. Mas se está centrada no código, que é a própria língua, aí é função metalinguística. Se estiver centrada no canal, que são aqueles testes de canais, alô, alô, tudo bem? E aí, tudo bem? Como você vai? Esse como você vai não é para ele responder, não está bom, não, porque não é para isso, é só para fazer um teste de canal e quebrar o gelo. E a função centrada na mensagem,
preocupada com a beleza da mensagem, com as rimas, com o ritmo, com as escolhas de palavra, uso de figuras de linguagem, eu tenho a função poética. Então, essas são as funções e esses são os elementos da comunicação. E agora, nós vamos, então, rever cada uma dessas funções. Então, nós vamos começar agora com a função, já apresentando para vocês aí um exemplo. O soneto do amor total, ele começa dizendo assim, ó, amo-te tanto, meu amor. Amo-te, amo, quem amo? Eu amo. Não é isso? Não cante o humano coração com mais verdade. Amo-te, eu amo-te, como amigo e como amante, numa sempre e diversa realidade. Amo-te, enfim, eu amo. O que vocês estão percebendo? Que todos os versos, eles estão centrados no mesmo elemento. Qual que é o elemento que o verso centra? No emissor. E ele repete isso, amo, amo, eu amo. Então, a função da linguagem aí, predominante, vamos observar na tela? A função da linguagem aí predominante é exatamente a que chamamos de função, olha só, calma, função emotiva. Essa função emotiva, ela tem como característica, primeiro lembrando que ela também pode ser chamada de expressiva. Tal função ocorre quando o destaque é dado no emissor. Eu amo, eu amo, eu amo, amo-te. Né? Então, eu amo, eu amo, eu amo. O eu não aparece, mas o amo é um verbo em primeira pessoa. E ele predomina em todos os versos. Né? Tal função, então, que ocorre quando o destaque é dado ao emissor. Suas principais características são verbos e pronomes em primeira pessoa, expressão de estados de alma do emissor, que é a subjetividade, pessoalidade, tem presença predominante em textos líricos, autobiografias, depoimentos e também em memórias. Agora vamos passar a outra função, já que nós estamos revisando. Olha, bem no centro ele coloca você. E você? Com quem que ele está falando? Com o interlocutor, com o receptor. Isso significa que nós estamos falando da função conativa ou apelativa. Também chamada de apelativa, essa função ocorre quando o destaque é dado ao receptor. As principais características dessa função são verbos no imperativo, faça, beba, coma, ligue, verbos e pronomes na segunda pessoa, na terceira, tentativa de convencer o receptor a ter um determinado comportamento, presença predominante em textos de publicidade e propaganda e também tem um emprego de ambiguidade. Aqui nós temos um outro exemplo, alvo. O que significa alvo? Substantivo. Qual que é o sentido de alvo? Ponto a que se procura atingir com a arma mira. Alvo também pode ser o fim e alvo também pode ser a cor branca. O que você encontrou para explicar a palavra alvo? Você encontrou palavras. Então, palavra que explica palavra, nós temos, então, aqui um outro exemplo, o retrato do pintor que pinta. É o pintor que pinta, é a palavra que explica a palavra, nós só podemos falar de função metalinguística. É a função que ocorre quando o destaque é dado, no caso
é dado ao código, ou seja, palavra que explica palavra, piada que explica piada, quadrinho que explica quadrinho, e por aí vai. Alô, 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 marciano, aqui quem fala é da terra, pra variar, estamos em guerra. Conversa de telefone, alô, 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 marciano. Ela trouxe alguma mensagem? Não, somente um quebra-gelo. Nesse caso, nós temos, então, a função fática. O que é a função fática? Ela ocorre quando o canal é posto em destaque, quando o emissor quer despertar a atenção do receptor. Psiu. Você está fazendo muito barulho, esse psiu é função fática. Ei, estou falando com você, função fática. Quando o emissor testa o canal de comunicação, alô, você me ouve? Compreende o que eu falo? Alô, alô, som. E a função fática ocorre, então, né? Quando o canal é posto em destaque, a tentativa de prolongar ou manter o diálogo. José é um bom aluno, não é? Juliana, você já pode ir para casa, ok? Você pode esperar sentado, certo? Daniel, você está proibido de jogar videogame, ficou claro? Olá, Ângela. Como foi o filme da semana? Oi, Cássia. Esse oi é que caracteriza a função fática, o resto não. Você está bem? Boa tarde. Boa tarde caracteriza a função fática. Está calor aqui, não é? Bom dia. O bom dia caracteriza a função fática da língua. E agora nós temos um trecho do poema Noite de São João, de Jorge de Lima, que diz: vamos ver quem é que sabe soltar fogos de São João, foguetes, bombas, chuvinhas, cheio, chuveiro, chiando. Eu não preciso nem prosseguir. Olha só. Cheio, chuveiro, chiando, chiando, chovendo, chuvas de fogo. Ele usa de recursos para tornar a mensagem, para tornar o texto bonito, expressivo, com recursos sonoros. Só posso estar falando da função poética da língua. Ocorre quando a própria mensagem é posta em destaque, ou seja, chama-se atenção para o modo como foi organizada a mensagem, centralizada na beleza da mensagem, revelando recursos imaginativos criados pelo emissor, afetiva, sugestiva, conativa. Ela é metafórica, valorizam-se as palavras, suas combinações, sons. Exemplo de textos poéticos, além dos provérbios e letras de música, conforme citado, encontramos esse tipo de função em textos escritos em prosa, em slogan, ditos populares. Logo, não se trata de uma função exclusivamente encontrada em poesia, tá bom? É importante saber disso. E agora nós vamos observar isso aí. Nós temos o elemento que está em destaque, é o referente, é o tema, é o assunto. Parem as máquinas. Essa é a capa da Veja. E aqui nós temos uma notícia, porque o preço de alguns legumes subiu tanto. Nós vamos falar da alta dos preços dos legumes. Receita Federal libera programa de imposto de renda 2024, veja como baixar. Aqui, nos 3 textos expostos aí, nós temos exatamente exemplos de textos com foco no tema, no assunto. Portanto, próxima tela comigo, nós sabemos que, nesse caso, teremos a função informativa, referencial ou contextual. Quais são as características da referencial? Função cognitiva, referencial denotativa, é a função que ocorre quando o destaque é dado ao referente, ou seja, ao contexto, ao assunto. Objetividade, essa é a característica. Linguagem direta, precisa, denotativa, clareza nas ideias. Finalidade é traduzir a realidade tal como ela é. Presença predominante em textos informativos, jornalísticos, texto didático, científico, mapas, gráficos, legendas, recursos representativos. E agora, eu encerro aqui com vocês,
Espero vocês na nossa próxima aula, que é resolver exercício desse assunto. Obrigada e até mais!